Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós temos um vídeo de esclarecimento bíblico. Eu não vou chamar de devocional porque não é um devocional, mas é um vídeo sobre um assunto que, como você viu aqui no título, te interessa e muito. 10,000 may fall, but we will remain. Antes de começar a explicar biblicamente sobre esse assunto, eu queria dizer para você que muitas vezes a gente se sente sufocado com alguns tipos de problemas e muitas vezes a gente se sente triste, desanimado, sem esperança, como qualquer outro ser humano. O que nós vamos falar nesse vídeo não é sobre a tristeza que é causada pela depressão, não é a doença depressão. Nós vamos falar sobre desânimo, aquela tristeza que te abate em alguns certos momentos, seja por coisas específicas que você viveu na igreja, ou por algum momento específico que você está passando na sua vida particular. Então, hoje nós vamos falar sobre desânimo e frieza espiritual. Nós não estamos falando aqui de doenças. Eu acredito, e graças a Deus, os líderes da minha igreja também acreditam que é necessário um acompanhamento médico para esse tipo de doenças, tá bom? Ok, então falando do desânimo, dessa apatia espiritual, às vezes a gente sofre com esses altos e baixos que a gente tem, com esses picos de fé e de vontade de conquistar, de vontade de evangelizar, e às vezes a gente tem aqueles baixos, que é quando a gente se sente totalmente fraco na fé, a gente não quer, às vezes, nem ter contato com os irmãos. E eu digo isso por experiência própria, eu já passei por ambas as situações. O que eu quero te dizer nesse vídeo é, principalmente, que a Bíblia tem uma solução específica para esse tipo de problema. E nós vamos ver essa solução escrita em Apocalipse 2. O livro de Apocalipse é um livro bem difícil de fazer a leitura, porque ele fala muitas figuras de linguagem, muitas parábolas, que são metáforas, são coisas que não são literais, são no sentido figurado. Mas aqui nessa parte onde nós vemos a respeito das cartas, que é o capítulo 2, nós conseguimos tirar coisas muito práticas para a nossa vida. Então eu vou ler com você do versículo 1 ao versículo 5, ok? Vamos lá, eu sei que são 5 versículos. Respira, tenta concentrar sua atenção aqui e vamos lá, vamos fazer essa leitura bem direitinho. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: Assim diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Aí aqui ele começa a falar a respeito da igreja. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos, e não são, e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti e, caso não te convertas, removerei teu candelabro da sua posição. Vamos por partes. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nessa analogia que eu vou fazer, nós somos a igreja de Éfeso, tá? Então, Jesus está falando para essa igreja e ele começa a destacar características dela. Ele faz elogios, mas no meio desses elogios ele fala: porém, eu vejo um defeito em você, igreja de Éfeso, que nesse caso somos nós. No versículo 2, ele vai dizer para essa igreja: olha, eu conheço a sua conduta, eu sei quem você é, eu sei como você se comporta. E saber que tem alguém que nos conhece de verdade, olha, é um alívio, não é verdade? Porque muitas vezes a gente está na igreja e a gente apresenta versões diferentes para as pessoas. Então, na igreja, talvez você tente ser mais animado, você tente ser mais extrovertido, conversar mais com as pessoas, mas dentro de casa, no seu íntimo, você ainda é aquela pessoa que se acanha, sabe? Às vezes a gente cria essa outra personalidade para as pessoas de fora e dentro de casa nós somos outra coisa. Eu fiz uma postagem, essa postagem aqui, recentemente no Instagram
e vocês concordaram muito com o texto que está escrito nela, e eu acredito que um dos motivos seja esse que eu tô falando agora, que nós criamos uma personalidade, talvez, e às vezes não é intencional, isso às vezes é inconsciente. E saber que Deus nos conhece por quem a gente é de verdade dá um conforto no nosso coração. Então, esse é o primeiro ponto que ele vai dizer aqui. Eu conheço a sua conduta, eu sei quem é você. E aí ele fala o seguinte: conheço a sua fadiga e a sua perseverança. Ou seja, é uma igreja que, mesmo cansada, não para. E eu conheço muitas pessoas que estão desanimadas da fé, mas elas não pararam de fazer os trabalhos da igreja. Então elas continuam cantando no grupo de louvor, elas continuam participando do grupo de jovens, da juventude, elas continuam frequentando a escola bíblica, mas elas estão desanimadas. Então, é a situação da igreja de Éfeso. Ela está cansada, mas ela continua fazendo as coisas ali. Isso é até um alerta para você, porque às vezes na sua igreja você pode pensar que aquelas pessoas que não se envolvem nos trabalhos, só elas que estão desanimadas. Mas essa passagem vai mostrar pra gente que até mesmo as pessoas que estão fazendo trabalhos podem estar desanimadas, porque Deus vê a intenção com que a gente faz as coisas. E aí, depois de dizer isso, ele vai dizer um elogio, ele vai falar uma coisa positiva a respeito dessa igreja. Vai dizer: sei que não pode suportar os malvados, pois puseste a prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. És perseverante, porque sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Isso fala muito a respeito também do momento que a gente está vivendo como igreja, não é verdade? Se você for pensar, nós, como igreja, sofremos várias perseguições por causa do nome de Jesus, por defender ideias que o mundo não concorda. Eu descobri, inclusive, que as perseguições na vida do cristão, elas nos deixam mais fortes. Acredite ou não, depois de todas as vezes que eu fui perseguida e o motivo era explicitamente o evangelho, eu me senti mais forte do que antes. E com mais vontade de servir a Jesus. Não pense que isso diminuiu a minha vontade de servir o Senhor, não. Aumentou. E aí, no versículo 4, ele vem dizer: eu devo te reprovar, porém, em uma coisa. Ou seja, ele dá uma série de elogios, mas ele precisa reprovar essa igreja em um comportamento, que é o seguinte: devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. E a gente vai parar aqui nesse versículo para entender o que é esse primeiro amor. Eu vou te dar um exemplo muito prático, pode parecer banal, mas é muito prático para você entender mais ou menos o que seria. Quando você compra um celular novo, você se preocupa em colocar uma capinha nele, você se preocupa em encaixar o fone direito, o carregador, você se preocupa se você vai deixar a bateria chegar até o último ou não, você se preocupa em tomar cuidado para não colocar ele em lugares molhados, você se preocupa em segurar ele bem, colocar ele dentro da bolsa ou de um bolso para que ele não caia no chão. Agora, quando você já está com esse celular há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você percebe que o cuidado não é o mesmo? É mais ou menos isso. Quando ele está falando aqui a respeito do primeiro amor, ele está dizendo que não existe mais aquela chama, aquela vontade de agradar ao Senhor. Não existe mais aquele brilho nos olhos pela salvação. Não existe mais aquele fervor dentro do seu coração de fazer aquilo por amor, de fazer algo realmente significativo e seguir essa verdade por amor a Jesus. Você segue os princípios, você faz as coisas, você participa das atividades na igreja, mas a sua motivação está diferente. Não significa que agora você odeia Jesus. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que o amor que você sente já não é mais o mesmo. E isso é o que eu considero desânimo e frieza espiritual. E aí, ok, o desânimo a gente conhece bem, a frieza espiritual a gente conhece bem, mas o que fazer então? Qual é a receita que eu falei que a Bíblia tinha para a gente superar o desânimo e a frieza espiritual de verdade? Essa receita está no próximo versículo. Ele vai dizer o seguinte: recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Ele fala, então, 3 passos. O primeiro: se lembre de onde você caiu. O segundo: se converta, ou seja, mude essa situação que foi onde você caiu, se arrependa. E terceiro:
Volte a praticar as primeiras obras. Como é que isso se aplica na minha e na sua vida? Bom, se você está desanimado, isso não aconteceu de um dia para a noite. Ninguém acorda um belo dia e acorda assim, nossa, estou desanimado da igreja. Não, é uma coisa gradativa. Você começa com uma falta de vontade, aí você olha para um certo departamento e você pensa assim, ai, poxa vida, olha como fulano faz as coisas. E aí você fica mais daquele jeito, aí você percebe que você se esforça um pouco mais do que as outras pessoas na sua concepção e você fica esmorecendo. É aos poucos, você não vai acordar um dia desanimado. Isso vai ser uma coisa que vai acontecer de pouquinho em pouquinho na sua vida. Normalmente, quando a gente se dá conta, já tá num grau elevado, mas começa com coisas pequenas. Então, qual é o primeiro passo bíblico para você fazer mudar essa situação? Se recorde de onde você caiu, que é o que está escrito aqui na palavra. E aí você pode pensar assim, mas eu tô desanimado, a culpa não é minha, a culpa é das pessoas. Eu estou desanimado porque ninguém ajuda, porque na minha igreja é assim, porque tal, é assado. E isso é natural, a gente vai querer colocar a culpa nas pessoas. Mas você tem controle sobre as pessoas? Não, você só tem controle sobre a sua vida e sobre as suas ações. Então, o que é que você pode fazer? O que foi errado da sua parte que você precisa corrigir? Bom, se eu estava na igreja e eu vi esses erros de todas essas pessoas, talvez eu não estivesse focada no verdadeiro objetivo de estar na igreja. Eu vou te falar uma coisa, quando a gente percebe demais os erros da nossa igreja, a gente tá com o nosso foco errado, a gente tá com a nossa observação no lugar errado, nós estamos olhando para as pessoas, quando nós deveríamos estar olhando para o rei, para o dono daquela igreja, que é Jesus. Então, procure onde foi que você tropeçou, onde foi que aconteceu esse deslize. É em algum pecado que você não consegue vencer e aí você começa a se sentir mal dentro da igreja? Porque isso pode acontecer também. Você tá ali travando uma batalha contra um pecado que você não consegue superar. E aí você começa a se sentir envergonhado de estar na igreja, você começa a se sentir mal dentro dos cultos, você começa a ter dificuldade de prestar atenção na palavra porque aquilo te incomoda. Isso é natural acontecer quando a gente está travando uma batalha com o pecado e está tendo muita dificuldade de vencer. Então, reconheça aonde foi que você caiu. Sabendo dizer o que é que foi que deu o start para esse seu desânimo, a gente já tem como trabalhar em cima disso. O segundo ponto que a Bíblia fala é se converta ou se arrependa do que você fez. Então, você identificou o que foi que você fez de errado, você vai se arrepender disso. E o que é arrepender de verdade? É você entender quão grave é aquilo que você fez perante Deus. Muitas vezes é difícil a gente ter um arrependimento verdadeiro porque a gente não compreende a gravidade do que a gente fez. Então, vou usar o exemplo de pessoas que estão olhando para outras pessoas e por isso se desanimaram. Se você colocou o seu líder num pedestal e o seu líder errou com você, falhou com a sua igreja, e você está desanimado por causa disso, vamos reconhecer aqui. Bom, você colocou ele num pedestal. Ele não acordou lá. Você colocou ele nessa posição de superioridade, de uma posição idealizada de uma pessoa perfeita. Então, você colocou essa pessoa lá. Isso já está errado. Como você se arrepende disso? Entendendo como isso é prejudicial e errado aos olhos do Senhor. Então, por que é errado você colocar alguém dentro de um altar? Aliás, em cima de um altar na igreja? Porque você toma o lugar de Cristo. Cristo é o único que deve estar em um altar, que deve estar em um pedestal e é a única pessoa em quem você deve se espelhar. Porque Ele é perfeito. Deus mandou o seu Filho perfeito para morrer por nós. Porque só Ele poderia servir de modelo. Qualquer outra pessoa em quem você tentar basear a sua vida vai te decepcionar, porque pessoas são imperfeitas. Deus é perfeito. Então, usando esse exemplo, a gente já reconheceu onde foi que a gente caiu e a gente tem agora o processo de arrependimento, que é, primeiro, você entender a gravidade do que você fez e, em segundo, procurar não praticar novamente. Isso é o arrependimento. E, em terceiro, o que a Bíblia fala é: volta a praticar as primeiras obras.
Que obras são essas? São a base, aquilo que é o básico. Eu postei também um Reels no Instagram que fala muito a respeito de coisas que acontecem no nosso dia a dia, que é o seguinte: a gente quer ser excepcional sem ser bom no básico primeiro. Quais são as primeiras obras? Aquelas coisas simples que você fazia lá no primeiro amor. Então, ler a sua Bíblia, tirar um tempo a sós com Deus, fazer uma oração que não seja ali aqueles 5 minutos antes de dormir ou a oração antes da refeição. Que seja um momento especial só seu e de Deus. Procurar pensar nas coisas com a mente de Cristo, olhar as coisas com a mente de Cristo, deixar a sua vida toda à disposição do Senhor. Então, as primeiras obras são essas bases que normalmente a gente deixa de praticar quando a gente está desanimado. No final, depois de dar essa orientação, ele fala o seguinte: do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro da sua posição. Ou seja, essa carta é uma advertência e uma orientação. Deus identificou um problema na igreja e deu a orientação para corrigir esse problema. E deu também o que aconteceria se caso esse problema não fosse corrigido. Nós precisamos entender que a Bíblia tem orientações para todas as áreas da nossa vida. Existem situações que são mais complicadas, a qual nós precisamos recorrer ao auxílio e à orientação do Espírito Santo especificamente. Mas tem coisas que o Senhor deixou aqui para nós, a orientação clara. Se você hoje se sente desanimado ou frio espiritualmente, reconheça onde foi que você se perdeu. Em segundo lugar, se arrependa, entenda como isso foi grave diante do Senhor e procure não repetir esse erro novamente. E em terceiro, volta de novo a praticar aquelas primeiras obras. Não se martirize por mais tempo do que é necessário. Não fique alimentando o sentimento de culpa dentro de você. Uma vez que você seguiu esses passos, que são passos bíblicos para sair do desânimo, você pediu perdão a Deus, você está perdoado. E o que ele fala depois? Pratica as primeiras obras. Ou seja, perdoou, bola para frente. Volta a praticar aquelas primeiras obras e é isso, começa a andar de novo no caminho. Não deixe que o desânimo te pare, não deixe que isso aconteça. Eu espero que Deus tenha abençoado você. Esse vídeo foi muito gostoso de gravar, muito especial para mim. Eu gostaria de ter ouvido coisas assim quando eu era mais nova e passei pelos meus vários altos e baixos. Então, se você tirou algum proveito disso daqui, deixa um like pra mim. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve nesse canal. E para mais conteúdos assim, me siga nas redes sociais. Nós temos vídeos todas as quartas e sábados às 20 horas. Eu espero você no próximo vídeo. Beijo, tchau! Do you see